Boa tarde, Tom. Boa tarde a você que está nos assistindo. Já está no ar mais um Balanço Geral, aqui direto de Vitória da Conquista. E o programa só está começando. Vai chegando mais, que até às 2 da tarde tem muita informação e entretenimento para você. A gente começa falando sobre a apreensão de explosivos, que pode ter sido uma das maiores aqui em Vitória da Conquista. O fato aconteceu em uma residência do bairro Cadija. 48 cartuchos bananas de explosivo em gel, que são mais conhecidos como dinamites, uma caixa com 100 espoletas e 80 metros de estopim, além de maconha e material para comercialização da droga, foram encontrados no local. A polícia agora investiga a origem dos explosivos e com que finalidade eles poderiam ser utilizados, já que temos visto muitos casos aí de explosão de caixas eletrônicos em diversos bancos aí de cidades aí de todo o estado. A gente muda de assunto agora para falar sobre o combate à dengue. Na verdade, melhor dizendo, o combate ao mosquito Aedes aegypti, que também pode transmitir outras doenças. Você sabia que os cemitérios precisam de uma atenção especial? Deixar aqueles vasos de plantas com água acumulada sem a devida manutenção pode ser um atrativo para esses mosquitos. Veja na tela. Está vendo esse vaso de planta com água parada? Pode ser um prato cheio para o mosquito da dengue, ou melhor, o mosquito da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. Nos cemitérios da cidade é comum encontrar perigos como esse. Por isso, o combate ao Aedes aegypti por aqui acontece constantemente. Dona Zilda não é da equipe de endemias, mas sabe fazer direitinho a parte dela para contribuir com o combate às doenças. Estou fazendo minha parte, que sempre eu venho aqui, limpo. E flores natural não coloco mais, justamente por causa da água e por causa da dengue, né? Porque aí não pode acumular água. Mas nem todo mundo faz como Dona Zilda. Bastou dar alguns passos e veja só. As pessoas vêm com uma consciência própria de que está fazendo bem para ela e acaba esquecendo que pode estar fazendo mal para toda a comunidade, porque um pouco de água como esse, apenas um mosquito pode colocar 400 ovos. Esses ovos se transformando em mosquito, acaba tendo alcance muito grande. Então, o ideal seria as pessoas não colocar mais esse tipo de vaso com água. Os agentes voltam aos cemitérios a cada 2 semanas. E mesmo com a limpeza frequente, os vasos de flores com a água acumulada continuam sendo o principal problema. Olha só, dá para ver aqui pelos pingos. Com certeza. Você vê aqui tem mais de 1 litro de água. É uma água pura? É uma água potável? Para o mosquito depositar os ovos, sim. Então, o pessoal ainda mantém aquela consciência, né, de que o mosquito ele só voa meio metro. Na verdade, ele não voa meio metro. Aqui é perigoso, então. Com certeza. Daqui ele pode estar espalhando para o bairro. Em Vitória da Conquista, o índice de infestação do mosquito hoje passa dos 2%, valor ainda acima do permitido pelo Ministério da Saúde. Esse número pode melhorar, mas com a chegada do verão, a atenção deve ser redobrada. E a gente chama a atenção da população de Vitória da Conquista, que tenham cuidado, né, nessa visita, que não deixem jarros com água, para que não haja criadouros para o mosquito Aedes aegypti, já que esse mosquito agora transmite 3 doenças, não só a dengue, como a chikungunya e o Zika vírus. Em muitas cidades, a greve dos bancários já foi finalizada. Você confere agora como é que fica a situação aqui de Vitória da Conquista. É isso mesmo, a gente vai saber agora como é que está a situação de Vitória da Conquista e da região. Nós vamos conversar agora com Paulo Barrocas, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários, que atende não só a Vitória da Conquista, mas também algumas cidades da região. Como é que fica a situação? Porque assim, olha, até a segunda-feira, a informação que a gente tinha em assembleia é que os bancos privados, né, não teriam mais paralisação, não teriam mais greve e alguns públicos ainda ficariam nessa questão. O que mudou a partir de agora? A gente teve a assembleia na segunda, decidiu pela volta dos bancos privados e ontem a gente teve, na terça, uma assembleia dos bancos públicos que também resolveram voltar. O único que não aceitou a proposta e resolveu continuar em greve é o Banco do Nordeste, mas Banco do Brasil e Caixa, a partir de hoje, já está funcionando. Certo, agora então foram pouco mais de 20 dias de greve aí. Como é que foi esse contexto aí que aconteceu aqui na região? Foi uma greve que teve uma adesão muito boa de toda a categoria, né? Foi aqui em Conquista 100% das agências ficaram fechadas, na região toda foi 80% das agências fechadas, com adesão em massa dos trabalhadores, insatisfeitos com as condições de trabalho que os bancos hoje oferecem. Os bancos são a concessão pública que o governo dá para os bancos
Infelizmente, os bancos não vêm prestando um bom serviço porque vêm demitindo muitos funcionários, né? As condições de trabalho são ruins dentro dos bancos porque é uma quantidade de clientes muito grande e os funcionários não têm condições de dar um bom atendimento. Então, a gente estava lutando nessa campanha pelo mais contratações de funcionários, por mais respeito ao cliente, mais respeito aos funcionários, né? E devido à lucratividade tão alta que os bancos têm, cobrando tarifas exorbitantes dos clientes, cobrando juros bancários enormes também, os bancos têm condições de contratar mais funcionários, de melhorar as condições de trabalho que os bancários vêm enfrentando dentro dos bancos e, com isso, melhorar o atendimento da população. Na base territorial aqui do nosso sindicato, do seu sindicato aqui de Conquista e região, são cerca de 90 agências em mais ou menos 45 cidades. Com esse retorno aí de praticamente todos os bancos, a maioria já volta a funcionar plenamente a partir de hoje? Exatamente. A partir de hoje, o único que não está de volta ao trabalho é o Banco do Nordeste. Os outros todos estão abertos para atendimento à população e provavelmente vai ter agências cheias, mas tem que ter paciência os clientes, né, que os bancários estavam na luta, lutando também pelo cliente também, não só pelo bancário. O bancário sempre tentou dar um melhor atendimento para a clientela, mas muitas vezes ele humanamente é impossível devido à falta de funcionários que exige dos bancos. O banco só pensa em lucrar e não importa com as condições que está dando para o funcionário e para o cliente. Quem teve esse período, venceu alguma conta nesse período e não pôde, justamente por o banco não estar aberto, não pôde quitar essas contas, procure o banco. Se o banco não quiser dar esse direito a ele, procure o PROCON da nossa cidade, que o PROCON encaminhará para as devidas soluções. Agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz sua graduação no grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 169. É isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 169. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para o 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, aqui você pode. Paradinha agora para um momento de reflexão com o pastor Marcelo Negrão. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu quero unir a minha fé com a do senhor, com a da senhora. Amigo telespectador, vamos ao momento da oração, da prece poderosa em favor da sua vida e de sua família. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor, Deus, visita agora os lares dos amigos telespectadores, de todas essas pessoas, meu Pai, que unem a sua fé com a nossa. Neste momento, meu Pai, em que nós temos visto tantas tragédias acontecendo, temos visto, meu Pai, através das programações, meu Pai, tantas coisas ruins que têm acontecido na vida e na família do Teu povo. Senhor, cabe a nós orarmos, meu Pai. Ajude a cada pessoa, consagre, meu Deus, a cada família. Pai amado, abençoe esse copo com água que esta senhora, meu Deus, está nas suas mãos agora. Que a bênção do Teu Espírito, meu Deus, esteja em todos os lares. Que o Senhor livre, proteja e guarde a nossa família de toda a maldade desse mundo, meu Pai. Eu entrego a vida de todos nas Tuas mãos, no nome e para a glória do nosso Deus. E você que crê, diga graças a Deus. Muito bem, meu amigo e minha amiga, creia no poder desse Deus eterno, desse Deus grandioso, porque para Ele não há impossível em todas as suas promessas. Que Deus te ilumine e te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Camila, fica com Deus.
Um alô para Eduardo da Urb 6, que não perde balanço. Olha que bom, muito obrigado pela sua audiência, pessoal da Urb 6, do bairro Brasil, da Patagônia, de todos os bairros aqui de Vitória da Conquista, de região, nosso sudoeste, sul, extremo sul do estado, que sempre está nos acompanhando. Muito obrigada a vocês também, tá? Um abraço para Adriana de Poções, ela também está mandando um abraço para a irmã Lu e os sobrinhos Lucimara e Maicon de Itabuna. Olha só, Itabuna também, que eu tenho certeza que está nos acompanhando. Obrigada, então, pela sua audiência. E um abraço especial para Antônio, que é nosso colega de trabalho. Ele está de férias, está curtindo um pouquinho a sua folga, mas hoje é aniversário dele. Um abraço, então, para ele, para os filhos e para a esposa. A gente vai agora para um breve intervalo. Não saia daí, tem entrevista aqui no estúdio. Instante só. Balanço Geral já está de volta, a gente tem um convidado aqui no estúdio, nossa entrevista diária. Hoje o tema é bem interessante, a gente está com o corretor de imóveis, Demetrios Pegas, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde Camila, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral também. Olha só, eu comecei aqui dizendo que ele é corretor de imóveis, a gente quer entender um pouco essa realidade, porque há muito tempo já... Eu, morando aqui em Vitória da Conquista mesmo, tenho essa visão também, eu tenho certeza que outras pessoas aqui da região também têm, sobre essa ascensão de Vitória da Conquista aí no setor imobiliário. E apesar da gente ver esse momento, a gente vai conversar um pouquinho para entender como é que está essa realidade no país inteiro, mas aqui em Vitória da Conquista a gente vive uma realidade um pouco diferente do país aí, né? É verdade. A gente sabe, isso é público e notório, claro, que vive-se uma espécie de retração na economia nacional como um todo. E todos os setores acabam desacelerando um pouco e, sem dúvida, o mercado da construção civil também nessa mesma proporção. Embora, Camila, a gente viva em Conquista uma situação um pouco diferente. A gente entende que esse mercado imobiliário e, sobretudo, o mercado da construção civil de Conquista é uma espécie de oásis da região. Porque, se você analisar, nós temos alguns pontos que fazem com que isso realmente aconteça. Nós estamos hoje estrategicamente bem estabelecidos, nós estamos às margens de uma rodovia federal que liga grande parte aí do norte e sul do país. Né? Nós temos hoje uma espécie de polo educacional muito forte em Conquista, né? Oferece esse serviço na área de prestação de serviços educacionais muito forte. Nós temos a prestação de serviço na área de saúde também, que atende a toda essa grande região. A gente costuma brincar que Conquista acaba sendo uma espécie de metrópole da região. Algumas pessoas usam o termo brincando que seria aí a capital do Sudoeste, né? Então, vários fatores como esse, inclusive o próprio comércio, os mercados, né? Comércio atacadista e varejista também são muito fortes e acabam atendendo a toda essa região. A gente costuma dizer que Conquista é a capital do Sudoeste e por que não dizer, como você acabou de falar, que é uma metrópole regional, né? Até porque ela atrai tudo, é um polo educacional, então a gente tem, além da população fixa, a gente tem a população que cresce, que vem para estudar, que vem, seja por um serviço de saúde, e aquela volante também que sempre está circulando, às vezes precisa de um ponto de apoio, tudo isso conta, né? Sem dúvida. E tem um outro fator também extremamente importante que ocorre, é que nós tivemos nos últimos anos a instalação em Conquista de alguns órgãos públicos de natureza federal que até então não se tinha, como a Justiça Federal, por exemplo. Então, ou seja, todos esses fatores fazem com que Conquista seja uma espécie de ponto de apoio de toda essa região, inclusive norte de Minas Gerais. Então, acaba gerando essa demanda. As pessoas hoje vêm morar para Conquista. A gente pode analisar que, censo após censo, a população de Conquista ela vem crescendo. Isso realmente continuou. Claro que no mercado imobiliário e na construção civil, isso acaba refletindo da mesma forma. Embora nós não tenhamos um crescimento tão constante e tão alto como tivemos nos últimos 5 ou 10 anos. Mas ele ainda é crescente. Isso é muito importante, porque mesmo que esteja crescendo menos, mas nós ainda estamos crescendo na contramão do restante do país. As grandes capitais do país, como São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte, Recife, né? A gente tem esse conhecimento de que existe já uma oferta de imóveis maior do que a demanda acaba contemplando. Então, a gente continua realmente numa espécie de oásis aqui em Conquista por todas essas razões. Eu digo, na verdade, que são um conjunto de fatores que levam a isso.
Bom, já que a gente tem essa demanda aí constante, essa demanda que cresce, a gente percebe um fenômeno que talvez seja um termo que seja mais utilizado para quem trabalha na área mesmo. Aí o pessoal de casa, poxa, por que isso é importante para mim? A gente vai entender porque vale para quem está assistindo realmente, para entender o que é a verticalização. Isso é algo que acontece porque a gente tem espaços aqui na cidade que são muito procurados, que é o que a gente diz que é valorizado mesmo, e por isso esse termo vai ser utilizado. Sim, com certeza. Se a gente fizer uma análise rápida, e aí para que as pessoas entendam isso com mais facilidade, podemos citar até como exemplo a região do bairro Candeias. Eu digo região porque é um bairro muito grande, né, dotado de vários loteamentos, inclusive loteamentos antigos, com mais de 30 anos já, né, de construídos, mas todos estão inseridos ali naquela região do Candeias. E você tem, dentro daquela região do Candeias, algumas áreas que têm o metro quadrado muito mais valorizado. Isso faz com que haja a necessidade de se fazer um melhor aproveitamento daquele espaço físico, daquele terreno que tem ali, do solo, e você consegue isso fazendo a verticalização. Então, por isso, cada vez mais, nós vemos construções de edifícios na região do bairro Candeias, cada vez maiores. Lembrando que existe a legislação, que é o plano diretor, né, que é a nossa lei do Código de Obras, que regem essas construções. Existem limitações, recuos frontais, por exemplo, recuos laterais, percentual de área construída, limite máximo de construção dentro desse terreno, mas como a região é extremamente valorizada e a região valorizada facilita ao empreendedor, ao construtor, a venda do seu imóvel pronto em seguida, então isso faz com que realmente haja essa verticalização com o intuito único de melhor aproveitamento daquele metro quadrado mais valorizado da cidade. Olha que interessante, isso é vivido não só aqui em Vitória da Conquista, mas em todo o país. E outra coisa também que é vivida agora é aquele momento de dúvida sobre alugar ou comprar. Claro que a resposta eu acredito que seja um pouco até mais óbvia, que eu já sei até o que você está pensando, mas eu quero saber, a gente quer entender, né? Porque se ao mesmo tempo o Brasil vive um momento mais de crise, de retração do mercado e ao mesmo tempo conquista, não. Como é que está esse momento agora para o pessoal pensar? O pessoal que está assistindo fala, poxa, eu devo alugar mais um tempo, eu devo investir na minha casa própria. O que eles podem pensar? Olha, é uma questão que tem que ser analisada muito do ponto de vista pessoal, a necessidade de cada um. Por exemplo, digamos que uma pessoa mora em Vitória da Conquista, mora de aluguel, porque pretende passar um período, uma temporada, não é enraizado na cidade, não tem familiares na cidade. Essa pessoa realmente precisa morar só um período. Mas aquela pessoa que é enraizada na cidade, que mora na cidade, que trabalha na cidade e que pelo menos a médio prazo tem uma perspectiva de continuar na cidade, sem dúvida nenhuma a melhor opção é a compra. Mesmo que a pessoa diga o seguinte, mas eu não tenho esse valor suficiente para poder comprar um imóvel, uma casa, um apartamento. Mas você pode lançar mão do financiamento imobiliário, pode fazer o financiamento, que ao invés de se pagar um valor de aluguel, você vai pagando uma prestação daquilo que é seu. E como essas parcelas elas são decrescentes, porque mês a mês elas são recalculadas e você só paga juros sobre o saldo devedor, a sua parcela tende a ficar cada mês mais barato. Então, sem dúvida nenhuma, havendo essa possibilidade, faça realmente a compra. A aquisição de imóvel é considerado um bem de raiz. Tem que tomar alguns cuidados, claro, né? Não sei se a gente já poderia até, né, falar sobre isso, mas olhar esse imóvel com antecedência, busque a ajuda de um profissional, cuide dessa documentação com muito carinho, faça as pesquisas necessárias, né? Exatamente, para acabar não entrando aí numa furada, passar daquilo que seria a realização de um sonho para um problema nas mãos. Então, tomando esses cuidados, os imóveis tendem sempre a valorizar e você tem aquela tranquilidade de saber que está residindo naquilo que é seu. Você pode fazer modificações, mudar cor de parede, abrir janela, então não tem nenhum problema que você estaria dentro daquilo que é seu. Então, a aquisição realmente, ela sempre é uma boa perspectiva se comparado à locação. Olha só, vocês viram, gente, que esse papo aí foi bem interessante. O pessoal, então, deve ter o cuidado, procurar a gente, assim como a gente costuma dizer aqui quando tem um médico, procurar um profissional, que é quem vai fazer ajuda para não cair na furada, como eu brinquei. Eu te agradeço, então, essa participação, o esclarecimento dessas dúvidas. Muito bom esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Uma boa tarde para você e uma boa tarde a todos. Nosso Balanço Geral fica por aqui. Amanhã tem mais, ao meio-dia com Tom Ribeiro e 1h40 em ponto, aqui direto de Vitória da Conquista. Espero você, hein? Até lá. Corre
ligeiro menino, ligue a televisão no